Boa noite a todos, sejam super bem-vindos mais uma vez à nossa live da Instituição Espírita Recanto dos Pássaros. Hoje nós teremos a participação muito especial do nosso irmão amigo Júlio, que estará conosco, fará uma palestra que vai nos prender, eu tenho certeza, com a maior atenção possível, para nós nos alimentarmos mais ainda dessa doutrina maravilhosa. O nosso amigo Júlio, Júlio Poderoso, que é do Jefabem, já está aqui conosco. Boa noite, Júlio. Boa noite, Eduardo. Uma boa noite de paz para todos nós. Então, estou dizendo aqui que é um prazer imenso nós termos a sua presença aqui na Instituição Espírita Recanto dos Pássaros. Nós estamos live, à distância, mas só fisicamente, Então, o nosso Júlio, ele faz parte do Jefabem, uma instituição espírita muito conhecida também, que divulga com todos os seus trabalhos a doutrina espírita da maneira em que o Jesus Cristo ele nos pediu. Então, Júlio, nesse momento falta um minuto, então, mais uma vez, nós vamos desejar a todos uma boa noite, a todos os nossos irmãos que nos assistem através do nosso Facebook, que vão assistir através da nossa TV da IERP. E são 19h30 nesse momento. Vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo a Jesus Cristo que neste momento ele se faça presente entre nós. Ilumina o expositor Júlio, que se predispôs, estudou, para nos trazer uma palavra de consolo do vosso Evangelho. Ilumina também, Jesus, a todos que estão a nos assistir e aqueles que não estão tendo essa condição. Que recebam a tua luz, a tua paz e a tua saúde. Meus amigos, agora eu passo a palavra ao nosso expositor, com um tema muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, com você, meu amigo, Jesus te abençoe. Que assim seja. É com muita alegria que recebo o convite e, em nome do nosso amigo Eduardo, agradeço a todos os trabalhadores incansáveis do IERP, Instituto Espírita Recanto dos Pássaros. É com muita alegria que me encontro aqui na noite de hoje e peço à espiritualidade amiga que conduza os estudos da noite de hoje. Com o tema que já foi dito por nosso amigo, iremos falar muitos os chamados e poucos os escolhidos, que se trata, na verdade, da parábola do festim de núpcias que iremos ler agora. Jesus voltou a falar-lhes em parábolas e disse: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as núpcias do seu filho. Enviou os seus servos para chamar os convidados às núpcias, mas estes não quiseram vir. Tornou a enviar outros servos, recomendando: Dizei aos convidados: Eis que preparei meu banquete, meus touros, meus cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde às núpcias. Eles, porém, sem darem a menor atenção, foram-se, um para seu campo, outro para o seu negócio. E o restante, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. Diante disso,
o rei ficou com muita raiva e, mandando as suas tropas, destruiu aqueles homicidas e incendiou-lhes a cidade. Em seguida, disse aos servos: as núpcias estão prontas, mas os convidados não eram dignos. E depois, as encruzilhadas e convidai para as núpcias todos os que encontrardes. E esses servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, de modo que a sala nupcial ficou cheia de convivas. Quando o rei entrou para examinar os convidados, viu ali um homem sem a veste nupcial e disse-lhe: amigo, como entrastes aqui sem a veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Então disse o rei aos que serviam: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o fora nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Com efeito, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Está lá em Mateus, no capítulo 22, item de 1 ao 14. Antes de explanarmos a respeito dessa parábola, iremos falar propriamente da palavra parábola. O que significa parábola? Parábola, ela na verdade é uma narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição de moral. A parábola, ela é muito utilizada na cultura oriental. E Jesus, o espírito mais evoluído que por aqui passou, que poderia utilizar qualquer tipo de linguagem, ele usa a linguagem mais simples, a linguagem que possui os elementos culturais daquela civilização, para auxiliar no entendimento das leis divinas. Então, ele usa essas histórias para mostrar a lei divina, visto que a civilização àquela época possuía um adiantamento, não possuía o avanço tecnológico que temos hoje, possuía uma necessidade diferente das necessidades que temos hoje. As questões daquela época são diferentes das questões que temos nos dias atuais. E é por isso que convido a todos, nesse momento, a fazer uma viagem àquela época e trazer esses ensinamentos à nossa época, à atualidade. Haroldo Dutra faz um comentário excepcional a respeito de como nós estudamos o Evangelho. Ele relata que o Evangelho é como se fosse um alimento que temos em nossa mão. E compara, por exemplo, a uma fruta. A fruta que ele cita é a banana. É como se comêssemos a casca da banana e jogássemos a banana fora. Ou seja, ele faz uma analogia a respeito de como estudamos o Evangelho. Na superficialidade, as palavras de Jesus citadas nesse momento, anteriormente por mim, em Mateus 22, de 1 a 14, tem muita informação, muitos ensinamentos que vão além tempo. O Evangelho do nosso Mestre, ele é atemporal. Se viu aquela época e nos serve até hoje. No entanto, hoje, nós temos a alegria do Espiritismo, que abre ainda mais o véu. Através do Espiritismo, dos estudos realizados por Kardec, podemos ir mais fundo nesse conhecimento, podemos utilizar esse alimento espiritual. Peço licença para ler, para exemplificar melhor isso que eu acabei de falar. O prefácio, um pequeno trecho do prefácio de Fontes de Luz, que é do espírito Joana de Ângeles, psicografado pelo médio Divaldo Franco. Lá no prefácio ela cita muito bem isso que eu acabei de falar. O Evangelho de Jesus é um excelente tratado de psicoterapia que, utilizado com
indispensável critério consegue oferecer saúde integral ao ser humano. Nesse outro parágrafo, ela diz o seguinte: quando mais penetrado e repensado, sua aplicação no dia a dia constitui recurso valioso que se transforma em terapia preventiva para muitos males, assim como curadora para as dores e aflições quando já instalados. Na sucessão dos tempos, os conteúdos evangélicos sempre desfrutaram de incomum atualidade. E esse trecho, ela fala exatamente isso que eu acabei de falar no exemplo citado por Haroldo. Ela fala o seguinte: graças à incomparável contribuição do Espiritismo, desvelam-se muitos dos ensinamentos que pareciam enigmáticos, porque lhes faltavam as chaves hábeis para interpretação, qual a comunicabilidade dos espíritos, demonstrando o resultado da conduta mantida enquanto a trajetória física. O Espiritismo vem para que nós possamos desvendar ainda mais os ensinamentos do Mestre, que são atemporais. E é isso que nós vamos tentar fazer nesse momento. Peço desculpa àqueles que não concordarem, mas essa é uma explanação através de um estudo que realizei. O Espiritismo é isso, é questionamento, é pergunta, é estudo. Podemos discordar um dos outros, mas com respeito, não é? Então, vamos lá. Eu escolhi por falar trecho por trecho dessa parábola de Jesus, para que nós possamos ter ciência da complexidade de cada frasezinha, dos ensinamentos que cada frase possui para as pessoas daquela época que viveram com ele e para nós nos dias de hoje, que traz ainda a mensagem atual, como disse Joana de Ângeles. E vamos lá. Ele começa dizendo que o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as núpcias de seu filho. O que seria o reino dos céus? O reino dos céus é a plenitude do ser eterno. O rei, nessa parábola, o rei... Acho que eu saí um pouquinho... voltei. O reino dos céus é a plenitude do ser eterno. O rei, nessa parábola, é Deus. O noivo é o Filho de Deus, é Jesus, que já conhece a plenitude do ser eterno, que já está em comunhão com nosso Pai. Ele que pensa, que fala, que age em consonância com Deus. Jesus é o noivo. E quem é a noiva, Júlio? A noiva é a humanidade. A humanidade que se encontra frente a uma proposta de relacionamento. Relacionamento com um Pai de infinita bondade, de misericórdia, e envia teu filho como noivo para mostrar o caminho da verdade e da vida. Essa simbologia é a simbologia das núpcias, que é mais profunda do que a gente pensa. As núpcias que são citadas constantemente através dos profetas, Isaías e tantos outros, citam as núpcias, que era uma festa realmente respeitável, uma festa que durava uma semana naquela época. E essa núpcia simboliza a relação. Relação traz consigo a palavra confiança, conversa, intimidade. É isso o convite. A festa das núpcias é esse convite a essa intimidade, a essa relação de confiança com o nosso Pai maior. E está lá. Quem ele envia como noivo? Jesus. Quem é Jesus? É o modelo e guia. E está lá na questão 625 no livro dos Espíritos, na pergunta realizada por Allan Kardec, que foi: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo
E os espíritos respondem diretamente: vede Jesus. A resposta é direta, mas a pergunta tem elementos essenciais para nós nesse momento. Jesus é o modelo e guia. O que é modelo? Modelo é aquilo que, o nosso ver, aquilo que usamos para construir algo semelhante. É aquilo que seguimos como roteirinho para alcançar um objetivo. E o que é um guia? É alguém que mostra o caminho. É alguém que, se não tivéssemos, poderíamos nos perder pelo caminho e demorar muito mais para alcançar o objetivo, que é essa comunhão com o nosso Deus maior. E vamos seguindo para mais um trecho dessa parábola. Está lá então, continuando, ele diz: enviou seus servos para chamar os convidados às núpcias, mas estes não quiseram vir. Aqui nós vamos nos deter no termo servos. O que significa esse termo servos? Servos são classificados todos aqueles que fielmente fazem a vontade de nosso Pai. E durante toda a história da humanidade nós tivemos vários servos que nos foram enviados para mostrar para nos enviar esse convite para essa festa, para essa comunhão, para as núpcias, não é? Na história da humanidade, em vários pontos do orbe terrestre, muitos servos e homens de bem se fizeram presentes, tanto na antiguidade, como João Batista, como tantos outros na atualidade, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, temos Buda, temos Francisco Xavier, temos Francisco de Assis, tantos exemplos, tantos são os servos que nos convidam, que nos chamam para a festa do Senhor. E por muitas vezes não escutamos o chamado, e é isso que nós vamos ver mais adiante. Esses servos, eles são enviados por 3 vezes. Na primeira vez, as pessoas não atendem o chamado. Então, eles são enviados 3 vezes e a gente vai falar todas as vezes o que poderia representar esse chamado. A primeira vez significa para nós o primeiro chamado de Deus, que é essa relação com Abraão, que traz para nós o monoteísmo, já que no Oriente o politeísmo era dominante, ou seja, aquela civilização oriental acreditava em vários deuses, e Abraão recebe o chamado para esse Deus único. Esse é o primeiro chamado, mas ao longo do tempo os convidados dispersam e não ligam mais para esse chamado. E por uma segunda vez o rei envia os seus servos. Entretanto, vários convites continuam vindo, e aí vamos falar agora a segunda vez. E ele diz o seguinte: tornou a enviar outros servos, recomendando: dizei aos convidados, eis que preparei meu banquete, meus touros e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde às núpcias. Eles, porém, sem darem a menor atenção, foram-se, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e o restante, agarrando os servos, os maltrataram e o mataram. Vamos analisar esse trecho da parábola de Jesus. Esse é o segundo momento, é o segundo chamado. E nós podemos entender, indo à época de Jesus, esse segundo chamado nos remete às pessoas que não atenderam, pois deram mais atenção ao campo ou ao seu negócio. Representa a distorção das leis divinas em detrimento do material. Temos como exemplo os templos da antiguidade, que recebiam os investimentos, as
as doações, não é? E temos até uma passagem de Jesus chegando ao templo, dizendo que ali não é um comércio. E aí nós vemos aqui representado na parábola que ele mesmo relata. Eles não deram atenção. E trazendo para o nosso tempo, temos nós, não é? Que ainda somos fortemente ligados à vida puramente material, ligados aos nossos campos, aos nossos negócios, não é? E não que o material não seja importante, mas é necessário que haja um equilíbrio, na verdade, não é? Precisamos do pão material, precisamos também do pão espiritual. Então, é necessário que haja um equilíbrio para que possamos entender esse chamado. E ele relata ainda que o restante dos servos, eles foram maltratados e alguns foram mortos. E aí nós temos como exemplo João Batista, que anuncia a boa nova, que bate de frente, se assim podemos dizer, com o poder do rei daquela época, dizendo que o novo rei estava chegando, que o Messias estava chegando. E o rei, apegado materialmente, apegado ao orgulho, apegado à vaidade, não queria perder aquele cargo para um outro rei. E aí, João é assassinado, João Batista. E seguimos. Diante disso, o rei ficou com muita raiva e, mandando as suas tropas, destruiu aqueles homicidas e incendiou-lhes a cidade. Nessa parábola, aqui estamos falando do rei que ficou encolerizado. Não parece com o nosso Deus, não é? Então tem um sentido. Não é a manifestação de Deus, que nós sabemos que é puro amor, bondade e justiça, e nos oferece o livre-arbítrio para o nosso crescimento por mérito nosso, de enfrentamento, de aprendizado, das oportunidades que nos são chegadas através das adversidades que enfrentamos. Na verdade, a cólera citada aí no texto, ela vem trazer a ideia da lei de causa e efeito. Ou seja, a gente colhe aquilo que a gente planta. A semente que lança somos nós, mas depois de lançada em solo fértil, a colheita é obrigatória. É lei divina. E essa cólera é o retorno que nós temos das nossas atitudes. E ele fala ainda lá em cima que incendiou-lhes a cidade. Na Bíblia, o fogo ele tem o sentido de renovador, daquele que traz as coisas à tona, que renova, na verdade. A alegoria do incêndio podemos exemplificar como as provas e expiações que contribuem para o aperfeiçoamento necessário do espírito. São os nossos desafios diários, são as oportunidades que encontramos para nos melhorar, nos analisar, realizar a tão falada reforma íntima, que tanto comentamos. Mas é tão difícil de realizar, às vezes não enxergamos os nossos erros, por isso que muitas vezes pedimos força para mudar aquilo que está ao nosso alcance e paciência para aceitar aquilo que ainda não conseguimos mudar. O importante é que nós possamos dar o primeiro passo nessa caminhada de autoconhecimento e de mudança. Não é? Aí temos o nosso próximo ponto, seguindo aqui na parábola, na análise da parábola do festim. Em seguida, disse aos servos: as núpcias estão prontas, mas os convidados não eram dignos. E depois, as encruzilhadas e convidai para as núpcias todos os que encontrardes.
E esses servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, de modo que a sala nupcial ficou cheia de convidados. E aí nós temos um momento extremamente interessante e emocionante quando citamos o terceiro servo, a terceira vez, na verdade, né, que o rei envia os seus servos. Os primeiros não aceitaram, ligaram mais para os bens materiais e não foram à festa. Então o convite se estendeu. E o que é que significa isso para a gente? É sair do povo hebraico, é sair do povo judeu. Esse convite, naquela época, foi estendido aos gentios. E quem são os gentios? O que é que significa a palavra gentil? A palavra gentil no hebraico significa goim. Na verdade, goim significa pessoas não judias, ou seja, aqueles que não tinham a cultura do povo judeu. Então, nós temos um exemplo extremamente importante aqui agora desse terceiro servo que leva a palavra, o convite aos gentios, que é Paulo de Tarso, aquele que tem cidadania romana e que é um doutor da lei judaica, um fariseu. Ele que conhecia, extremamente estudioso das leis, ele conhecia. No entanto, ele perseguia os seguidores de Cristo por achar absurda a ideia de um Messias e persegue todos aqueles como se fosse uma heresia, como se blasfemassem. Ele escolhe então perseguir, mesmo contra o seu mestre Gamaliel, que era um homem sensato, visitou a Casa do Caminho, viu os trabalhos realizados pelos discípulos, que era extremamente importante, já que os discípulos acolhiam a todos os necessitados daquela época, além de falar da palavra, de amor, dos ensinamentos do nosso mestre. Então, seguindo aqui, Paulo, ele, depois de perseguir por muito, ele se dirige a Damasco para perseguir Ananias, que teve forte influência sobre sua noiva, Abigail. Quem quiser saber mais dessa história extremamente bonita e emocionante, eu recomendo o livro Paulo e Estevão, que tem todos os detalhes, as minúcias. A oração de Abigail é extremamente linda e emocionante. É um livro extremamente edificante. Então, ele sai para Damasco, atravessa a estrada em direção a Damasco, quando uma luz extremamente reluzente recai sobre sua fronte e ele cai de sua montaria. Saulo, naquela época, cai do cavalo, literalmente, e eleva os seus olhos para o alto quando escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus, aquele a quem persegues. E Paulo, na verdade ainda Saulo, faz uma outra pergunta, uma pergunta que devemos fazer diariamente. Uma pergunta que tem extrema significado para todos os nossos dias quando levantamos. Saulo pergunta à voz: Senhor, o que queres que eu faça? É se colocar como instrumento. É o chamado para as festas. E Paulo aceita o convite. E Jesus responde à pergunta de Paulo.
adentra a cidade, levanta-se, adentra a cidade e lá encontrará a resposta. E nessa frasezinha tem muita informação. O levantar significa se reequilibrar diante das nossas dificuldades. Paulo, naquele momento, encontra-se cego diante da luz ofuscante do amor do Mestre Jesus. Mas ele coloca-se de pé. E entrar à cidade significa relacionar-se com os nossos. Porque não adianta nós termos fé e guardar essa fé. É necessário que coloquemos em prática. E para colocar em prática, precisamos ir de encontro com os nossos, vivenciar, nos encontrar. Ele adentra a cidade e encontra aquele a quem ele foi perseguir, Ananias, que impõe as suas mãos sobre os seus olhos e devolve a visão. Agora a Paulo. Cai Saulo, um homem extremamente orgulhoso, um doutor da lei, e levanta-se Paulo, que significa o humilde, o pequeno. Levanta-se aquele que atende ao chamado para o festim, para a festa. E Paulo segue o seu caminho, espalhando a boa nova para o povo que ainda não conhecia, para o povo que conhecia o politeísmo, os vários deuses. Ele aceita essa missão e combate o bom combate, como ele mesmo fala. E aí vamos seguir aqui, voltando. Vamos seguir. Os convidados foram... Então, esse é o terceiro chamado. Saulo representa isso. A palavra do mestre, o chamado, sendo enviado a todos os continentes a partir daí. E chega até nós. Trazemos os ensinamentos até hoje. Mas já atendemos a esse convite, estamos preparados para esse banquete. O que é que significa esse banquete? Na verdade, esse banquete significa divisão, comunhão. A palavra companheiro significa companis, ou seja, aquele que divide o pão. E Jesus usa muito essa simbologia de dividir o pão. Ou seja, esse banquete é a comunhão com o nosso Pai Maior. São todas as condições que Ele nos propicia para que possamos estar ali, chegar ali. E aí ele convida a todos. Esse convite é ampliado e aí o salão está cheio. O rei adentra o salão e vai examinar os seus convidados, não é? E viu ali um homem sem a veste nupcial. E diz-lhe: amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Então disse o rei aos que serviam: amarrai-lhe os pés e lançai-o fora nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui nós temos muitas informações e aí nós vamos começar pelas vestes. Mas antes de falar das vestes, em resumo, esse trecho significa: não basta aceitar o convite, é necessário que tenhamos um preparo. E onde e como nos preparamos para isso? As informações estão lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, em sede perfeitos, o homem de bem. Todas as características que temos que desenvolver para estarmos preparados para esse banquete nupcial. Não é? Agora vamos falar um pouquinho sobre a veste nupcial, que o convidado não estava utilizando. A veste nupcial, na verdade, é esse preparo que é necessário para que nós estejamos diante do nosso Pai, é esse aprimoramento íntimo para que entremos em comunhão. E vejamos mais esse item interessantíssimo aqui, citado lá em Marcos, no capítulo 9, versículo 2 ao 8. Veja que interessante o que é que eles falam a respeito da veste. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou a sós, em particular,
a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo branco como a neve, tais como nenhuma lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. A veste alva de Jesus representa a exteriorização destas características morais, que se exteriorizam através do perispírito do nosso mestre, aquele, como já falamos, que é o nosso guia e modelo. É ele que devemos seguir, é nas palavras dele, nos ensinamentos, que devemos nos basear para encontrar e desenvolver, através dos enfrentamentos, as características. Jesus representa a expressão máxima do amor. É aquele que recebeu a pequenina semente, essa semente que, agora eu vou falar um pouquinho da minha área, da área de biologia. Uma semente, ela cai no solo, ela tem que encontrar condições propícias para germinar. E após germinar, ela tem que romper algumas barreiras, enfrentar algumas dificuldades, como o solo, a seca, como a luz, o sol forte, a ausência de água, para que um dia, após todo esse enfrentamento, ela se torne árvore frondosa, com frutos, multiplicando o seu ser, levando à frente a essência que ela possui. Jesus já é essa árvore frondosa, derramando sobre todos nós a sombra que acalenta os nossos corações, através dos teus ensinamentos, das tuas palavras, e dos frutos que alimentam a nossa alma, que nos mostra o caminho, que renova as nossas forças para que possamos, mesmo caindo, nos levantar e seguir por essa estrada evolutiva. E vamos lá, seguindo, falamos da veste, e ele fala ainda aqui no trechozinho que o convidado estava sem a veste nupcial. E o rei pergunta: amigo, como entrastes aqui sem a veste nupcial? E, porém, o convidado ficou calado. O que é que significa o silêncio desse convidado? Esse convidado sem a veste sugere a necessidade do silenciamento do passado, em prol do desenvolvimento das nossas características morais através de novas experiências. É a reencarnação. É a pedagogia da reencarnação, o tão falado véu do esquecimento. Esquecemos para poder progredir, mas algumas características ainda ficam gravadas em nosso perispírito, algumas tendências trazemos e ainda enfrentamos, a fim de que o dia possamos extinguir aquilo que ainda é ruim, que é mal, que nos prejudica, que por muitas vezes prejudica os outros, através das novas vivências. Quando, antes de entrar, estávamos escutando uma música falando justamente a respeito disso, da reencarnação, que é viver, é oportunidade nova, é enfrentar novos desafios, é vivenciar novas experiências. E aí ele segue. O rei diz: amarrai-lhes os pés e as mãos. Amarrar os pés e as mãos simboliza a reencarnação. Estamos aprisionados nesse corpo físico, não é? Para vivenciar essas novas experiências. Já a expressão lançar as trevas exteriores representa a erraticidade da alma. O que é a erraticidade da alma? É aquele período que nós ficamos entre uma encarnação e outra. Nesse período, o despertar da nossa consciência é uma coisa grandiosa. Carregamos os pesos daquilo que deixamos de fazer, do tempo, como Chico Xavier relatava, o tempo perdido que os amigos espirituais relatavam, não aproveitei o tempo ao máximo.
das coisas que ainda erramos e levamos aquele peso na consciência, do mal que causamos, pois somos ainda indivíduos imperfeitos, mas a caminho da evolução. Então, durante essa reticidade, enfrentamos esse despertar da consciência e também o choro e o ranger de dentes, que que são, na verdade, as expiações, o enfrentamento das novas provas. Não enfrentamos aqui todos os dias novas experiências, muitas vezes dolorosas, mas necessárias, muitas vezes plantadas nesta, muitas vezes em outras encarnações, mas que é necessário, pela lei de retorno, colher. O plantio é opcional, a colheita é obrigatória, não é? E estamos nos encaminhando ao final da nossa explanação e queremos dizer e finalizar que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Que possamos permitir, meus irmãos, que essa semente caia em nossos corações e encontre solo propício ao desenvolvimento, que possamos, como diz Paulo lá na questão 1009 no Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte, que possamos a todo momento, aliás, ele diz que esse convite se encontra inscrito na consciência desde a nossa criação como espíritos e indivíduos. Por isso, a todo momento, todos os espíritos são chamados a deixar de gravitar em torno do nosso próprio ego, para gravitar em torno de Deus e de suas leis, como cita Paulo de Tarso. Que possamos pensar a respeito disso. Que a paz do Mestre Jesus possa ser entendida por todos nós. Agradeço mais uma vez ao convite. Muito obrigado a Eduardo e a todos que representam o IERP. Paz e gratidão. Nós é que lhe agradecemos, meu amigo Júlio, que Jesus, eu não sei nem o que dizer, que palestra linda, né? Que ensinamento. Né? A gente sempre diz, né, Júlio, a gente que é espírita, a gente sabe que o verdadeiro cristão e o verdadeiro espírita, que são a mesma coisa, não para de estudar, né? Eu sempre estou repetindo isso. E a cada palestra que nós escutamos, meu Deus, nós aprendemos muita coisa. Todas as vezes que a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo, que cai aquele capítulo que a gente diz de novo, mas quando a gente lê e vê que tem algo muito importante que não foi compreendido. Então, olha, nós estamos felicíssimos com a sua exposição, né, com a sua pontualidade, a sua forma de passar tão maravilhosa, simples, né? Com o poder de centralizar. Então, muito obrigado. Eu vou estar enjoando, Júlio Poderoso, a gente está precisando de você. Como Pode conversamos enjoar. hoje à tarde, né? Nós estamos precisando de você. Então, olha, Deus lhe abençoe, muita luz, muita paz. As portas do Recanto dos Pássaros estão e estarão sempre abertas a você. Nós vamos informar que sempre nós estamos fazendo uma atividade, como todos os demais instituições, Júlio. No último sábado de cada mês, nós estamos entregando cestas básicas à comunidade carente. Né? Esse mês agora vai ser no dia 31. E estamos continuando com os estudos. Né? Hoje, como a gente fica a quarta-feira, são as lives, né? as palestras públicas. Né? Na terça-feira é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, também está sendo via live. Na quinta-feira nós estamos no segundo estudo do livro agora do projeto Manuel Filomeno de Miranda, Qualidade na Prática Mediúnica, e às sextas-feiras nós estamos com o Evangelho no Lar. Então, nós vamos... eu vou pedir mais um pouquinho de você, eu gostaria que você encerrasse com a prece. Encerro sim, agradeço mais uma vez. Então, gratidão sempre, meu irmão. Agradeço a todos que compõem essa casa,
a todos que acompanharam a nossa live. Mestre Senhor Jesus, agradecidos somos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Agradecidos somos por todos os ensinamentos que o Senhor nos deixou. Que possamos abrir os nossos olhos, que possamos ouvir e entender os teus ensinamentos. E entendendo, que possamos desenvolver a coragem, a paciência, a resignação para colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Ao nosso Pai amado, gratidão por todas as oportunidades, pelo livre-arbítrio, pelo amor incondicional que emana, que nos envolve, que esse amor possa preencher a nossa essência, reequilibrar os nossos centros de força, para que possamos continuar a caminhar por essa jornada evolutiva, que tenhamos a certeza de que nunca estamos sós, que existe sempre um amigo encarnado ou desencarnado a estender as suas mãos, a nos oferecer a palavra amiga, o ouvido, para que possamos nos reerguer diante das quedas. Que o amor e a paz do Mestre Jesus possam um dia ser entendida por nós, e que o amor da nossa Mãe Maior Maria nos envolva em abraço salutar, como só o abraço de uma mãe envolve ao teu filho. Que assim seja. Que assim seja. Na próxima semana nós teremos a nossa irmã Selma Amorim. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Que a paz de Jesus permaneça sempre conosco. Até mais, gente.